Gente do céu. Melhor casal. Eu dou gritinhos de felicidade e murros de raiva. Basicamente, é só assim. Nem olha isso aqui, gente. Dá uma pula, pelo amor de Deus. Me trouxe alguns embrulhos, porque essa vilã, gente, essa vilã me irritava muito. No vídeo de hoje eu decidi responder uma tag voltada para os doramas. Então esse vídeo aqui é para as dorameiras de plantão, para quem gosta, tá? E assim, gente, eu procurei simplesmente onde? No chat GPT. Então eu coloquei lá, tag voltadas para os doramas, eles colocaram aqui algumas perguntas, eu não parei para analisar, vou estar respondendo aqui com vocês. E o seguinte, eu vou colocar essas perguntinhas aqui na descrição, caso você queira fazer também. E o que eu coloquei como desafio é nunca repetir um dorama. Então, assim, se eu utilizei esse dorama lá no início, quando chegar outra pergunta que combine com aquele dorama, eu não posso falar. Eu tenho que pensar em algum outro dorama. Então, vamos lá, porque eu estou cheia de expectativas. Gente, pausa para o meu cafezinho, que dessa vez eu estou tentando reduzir o açúcar. Espero conseguir, tá? Vamos para a primeira pergunta. Primeiro dorama que assistiu? Gente, o primeiro dorama foi em 2019. Eu assisti Jardim de Meteoros na Netflix. Eu lembro que foi um universo muito louco pra mim, muito diferente. Quem me indicou foi minha tia. Eu tava na praia e fiz, vou colocar aqui pra assistir. E aquela questão, né? O coreano, na verdade não era coreano, né? Porque o Jardim de Meteoros é chinês. Então, o chinês que é ainda mais carregado, né? A língua. Então, eu tive um pouco de dificuldade. Mas, assim, o roteiro conseguiu ser atraente para mim, chamar minha atenção. Eu fiquei um pouco cativada pela história. Obviamente é uma história problemática, porque tem aquele clichê do garoto que maltrata a mocinha, que é estúpido com a mocinha. E olha que eu não tô falando de apenas agressões verbais, tá? Mas ainda assim a história tem seus pontos positivos, a forma que foi construída, alguns pontos ali da relação entre os protagonistas, eu achei legal. Fora que chamou minha atenção, tanto que eu passei, a partir daí, a assistir outros doramas. Então esse foi o meu primeiro. Personagem que você gostaria de ser? Olha, não é a minha personagem favorita de doramas, mas eu acho que é a que eu mais gostaria de ser. Não sei se fala Harai ou Hari, que é de Pretendente Surpresa, né? Por que eu gosto dela? Primeiro, ela é leve, ela tem uma família que a ama, que a acolhe, ela não tem nenhum drama profundo familiar nesse ponto, né? Ela tem uma amiga maravilhosa e que realmente é aquela amiga que parceira com ela. Então, ela é uma pessoa que se arruma bem, que é divertida. Então, assim, eu acho que eu ia gostar de ser essa personagem, porque tem algumas outras personagens que eu gosto muito, gente, mas que tem aquele drama do pai e da mãe que abandonou, que sofreu muito na vida, que, sabe? Então, assim, pensando por essa lógica, eu prefiro ser Hari. E assim, gente, eu não sei se eu vou estar falando os nomes corretos, tá? Eu tenho dificuldade até de lembrar o nome dos doramas que eu já assisti. Mas é isso, é raiz aqui. Eu não falo coreano, não falo chinês, não falo japonês. Então, vamos lá. Cenário de dorama Dois Sonhos. Olha, é bem difícil. Porque a gente sabe que tanto a Coreia, o Japão, a China, eles vendem muito bem o produto deles. Então, assim, as séries, gente, cada episódio são em lugares maravilhosos, lugares lindíssimos. Tipo assim, meu Deus, escolher um cenário. Eu vou colocar um dorama mais recente que eu assisti, que é um dorama antigo, mas eu assisti somente agora, que é A Lenda do Mar Azul. Primeiro que não se passa apenas na Coreia, em Seul, não, em vários outros lugares. Tem também, se passa em Barcelona, se passa também numa ilha do Oceano Pacífico. Tem cenários maravilhosos. A premissa assim, da história, gente, é uma sereia e um vigarista. É exatamente isso. E assim, tem lugares lindíssimos, gente, muito mar, muitas praias maravilhosas. Assim, não, as cenas na Espanha também, meu Deus, que perfeição. Então, como foi mais recente, eu vou colocar esse. Melhor casal de dorama.
Gente do céu. Melhor casal. Meu Deus. Assim, gente, são tantos casais que quando eu penso em um, eu já fico triste pelo outro que eu não falei. Olha, eu vou ser bem unânime. Por quê? Porque eu acho que esse dorama, ele tem tudo que a gente ama em uma história de amor. E porque o casal, eles passaram por muitos obstáculos, muitos desafios. E esse dorama, que eu já vou falar aqui, que é o Pousando no Amor, gente, ele trouxe muitas dorameiras, né, para esse universo, muitas mulheres, muitos homens para esse universo dos doramas. E eu, particularmente, já assisti a dorama há muitos anos, né, antes do Pousando no Amor, mas ele é maravilhoso, o enredo, a força do casal, né, protagonista, os coadjuvantes também, mas assim, ele tem um lugar no nosso coração. Então, por isso, eu vou colocar aqui Pousando no Amor. Vamos lá. Melhor amigo de doramas. Aí diz assim, qual personagem de dorama seria seu melhor amigo na vida real? Eu vou falar que eu iria fazer parte de um quarteto, porque existe um trio de amigas que eu me diverti muito assistindo, que foi do Sorriso Real. Gente, a protagonista com aquelas outras duas amigas dela, sensacionais, assim, eu amei, eu ria muito, me divertia muito com a forma que elas lidavam ali, a relação delas, as dancinhas na casa, a gente percebe que cada uma tem sua personalidade, tem uma sua história, e elas eram leves ao mesmo tempo, profundas em alguns momentos, eram amigas para todos, você poderia contar para qualquer momento, assim. Eu lembro de assistir e falar assim, ai, como eu queria ter essas amigas de dia a dia, sabe? Porque a gente sabe que a vida adulta acaba afastando um pouco, você não tem mais aquela rotina de entra e sai na sua casa, de amigas, de você conseguir realmente manter isso. É muito mais difícil. E quando eu vejo os doramas que mostram e abordam muito esse tema, eu sempre fico muito feliz. E esse trio, gente, eu amei. Então, assim, eu ia fazer parte, fazer o quarteto, eu ia fazer parte. Eu amei. Momento mais emocionante. Qual cena de dorama te fez chorar mais e por quê? Gente, eu já tenho uma aqui na cabeça, porque eu reassisti ele, já tem uma semaninha, que foi Goblin. Gente, esse dorama eu assisti há alguns anos atrás. E já era meu dorama favorito desde então. Passaram-se muitos, mas ele sempre estava ali no meu coração. Só que eu tinha muito tempo que eu não reassistia, então eu reassisti semana passada e me vi emocionada, uma lágrima assim descendo. E isso pra mim, gente, é muita coisa, porque eu não sou, apesar de ser uma pessoa muito sensível em muitos aspectos da minha vida, eu não sou de chorar assistindo ou lendo, né? Eu amo ler e amo assistir. E eu não sou essa pessoa que vai chorar. Eu dou gritinhos de felicidade e murros de raiva. Basicamente, eu sou assim. E eu me vi assim com a lágrima descendo, então foi Goblin. Basicamente, a história, a gente fala de um ser, na verdade, de 900 anos, que esse ser, que é o nosso prota, né, nosso protagonista, ele tinha uma espada, né, enfiada aqui no seu coração, que é apenas a noiva dele, a pessoa que seria a noiva de Goblin, que poderia ver essa espada e retirar essa espada. E quando essa espada fosse retirada, ele iria morrer. E ele passa 900 anos à procura dessa noiva. E aí a gente tem a protagonista, que vai ser a noiva dele, que por sinal é uma atriz, gente, que ela sabe ser fofa. Sabe, tem atrizes que forçam ali um pouquinho a sua fofura ali naquele dorama, mas ela é muito fácil ela ser fofa. Então tinha cenas que eu ficava assim, ai gente, coisa mais linda, eles são incríveis juntos. Então a cena que me doeu mais foi justamente quando ela retirou a espada, que não é o episódio final, tá? Não pense que retirou e morreu e acabou a série. Não foi isso. Mas nesse episódio em que ela até perde ela desmaia, ele vai com a mão dela, ele vai puxando porque ele precisa matar o grande vilão infeliz de um espírito maligno lá. E assim, ela sai, desmaia, e aí quando ela acorda, ele já tá se desfazendo, e aí depois que ele vai embora, ela começa a anotar no diário, porque ela não quer esquecer que ela é a noiva dele, ela não quer esquecer dele. Tem toda essa cena que dura muito pouco tempo, tipo assim, alguns minutos, não tem como, com a música, com tudo, você realmente se emociona.
E não é à toa que é uma das minhas séries favoritas de romance, de fantasia. Sério, é sensacional e eu já indico aqui pra vocês, tá? Qual o plot mais inesperado? Qual foi o plot mais chocante que você já viu em um dorama? Mais chocante? Assim, pior que são muitos doramas, eu já perdi a conta de quantos doramas eu assisti. Mas então eu vou falar de um dorama recente que eu indico com todas as letras pra vocês, que é Adorável Corredora. Porque ela não tem só um plot, gente, são vários plots, mas assim, são plots atrás de plots. Cada episódio você vai ficando preso. Fala que a história do casal, por si só, é uma história linda. Linda, linda, linda. Gente, não é um dorama que você vai ter muitos beijos, não é um dorama que você vai ter aquela coisa do corpo com corpo, não é. E olha que eu amo doramas com aqueles beijinhos, com aquela coisa, e eu não senti falta, porque o roteiro é tão inteligente, o roteiro é tão incrível, que simplesmente eu me apaixonei e pra mim, o dorama que tem mais plot. Então, assim, teve viagem no tempo, já ganhou meu coração. E teve roteiro, e não é uma viagem só, tá, gente? Ela vai pro futuro, depois volta de novo. Então, assim, é um dorama sensacional e eu indico demais pra vocês, gente. Vale muito a pena. Próxima pergunta é: vilão mais memorável? A melhor amiga do dorama, a esposa do meu marido. Se você assistiu, você sabe o que eu tô falando. Aquela mulher me deu muito ranço, muito ódio dela. A gente percebe que ela é manipuladora, psicopata. Quando ela olhava assim pra Prota com aquele olhar assim dela, gente, já me dava uma raiva na hora que eu tava assistindo. Teve momentos que eu fiz assim, quando ela aparecia e a Prota não tava, só eram cenas dela, tinha momentos que eu pulava, porque isso não me fazia bem. Eu ficava com muita, muita raiva. Sério, assim, momentos, o que ela fez, eu gostaria até de contar aqui um pouco, mas realmente o vídeo ficaria muito longo, mas assim, o que ela fez com a protagonista, a perversidade, a maldade, como ela sempre teve um ódio e ao mesmo tempo ela amava manipular a protagonista, assim, esse dorama realmente me trouxe alguns embrulhos, porque essa vilã, gente, essa vilã me irritava muito. Então, vou falar ela aqui. A próxima pergunta é: cena de beijo favorita. Descreva sua cena favorita de um dorama e o que a torna inesquecível. Gente, nós temos lindíssimos beijos, né, dos doramas que deixam o nosso coração quentinho. Mas eu vou falar um porque eu assisti ele tem muitos anos. E eu lembro que na época que eu assisti, alguns doramas que eu assisti durante esse período, eles tinham uns beijinhos meio assim, sem graça, aquele beijinho que às vezes o personagem tava com o olho aberto, em que eu falava assim, poxa, a história tá tão incrível, mas esse beijo, não consigo nem dar 7 de 10. E quando eu assisti esse dorama, eu lembro de falar, é isso aí. A gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de uma história legal, um casal com química e um beijo legal, que foi o que houve com a secretária Kim. Gente, essa história de amor entre eles, acho que foi naquela onda que tava, ainda tem, mas assim, naquele período tava ainda mais forte a história de um assistente, de uma secretária com o CEO da empresa. Então, assim, eu amei esse casal, eu amava os beijos deles. Teve um beijo especialmente no sofá, que ganhou meu coração. Também um primeiro beijo deles, assim, que foi no muro, também ganhou meu coração. Assim, gente, foram muitos beijos bons desse casal em um período que eu não via tantos, então por isso que ele é inesquecível para mim. Próxima pergunta. Personagem com o melhor estilo. Os doramas arrasam, as personagens arrasam, mulheres assim com todos os estilos, o que você quiser de personagens com bons estilos, você vai ter o estilo clássico, o estilo romântico, o estilo contemporâneo, o estilo fashionista, mas eu vou falar aqui de uma personagem que, quando eu lembro desse dorama, eu lembro logo dos looks dessa prota, porque realmente eles botaram pra lá. E o estilo também dela dizia muito com o que estava acontecendo ali na sua vida, às vezes um momento um pouco mais gótico, mais dark, ou quando ela estava um pouco mais feliz, mais romântica, mas assim, eram sempre looks bafos que não são do meu estilo, tá? Não fazem parte do meu estilo, mas é porque realmente eu acho que esse dorama lembra muito dela, do estilo dela, que é tudo bem não ser normal. Gente, a Prota era realmente um look atrás do outro, mais chocante, mais belo, mais bonito. Alguns um pouco assim, né?
um pouco assim, meu Deus, pra que isso? Diminui um pouco essa intensidade, mas ainda assim, era uma personagem que segurava o look, era uma personagem estilosa, e por isso eu lembrei dela e vou colocar aqui. Próxima pergunta, já estamos chegando no final, tá? Dorama que você reassistiria? Com certeza, A Vingança do Casamento Perfeito. Quem concorda aqui comigo? Gente, eu só vou te falar o porquê e vou tentar ser mega rápida. Na Vingança do Casamento Perfeito, nós temos um casal com extrema química. Assim, coisa de boa de se ver. Beijos bonitos também. E principal, ela sofre no primeiro episódio. A gente vê muito da dor dela, do que ela passou. Mas, gente, os próximos episódios são satisfatórios. Você não vai sofrer nos próximos episódios, você vai ficar com alegria, porque você vai vendo ela realmente se vingar. E é isso que a gente quer, entendeu? Porque a gente às vezes é um personagem que ele sofre tanto e vai realmente ter as glórias lá, o quê? No último episódio. Mas essa não. Cada episódio você vai vendo ela realmente se vingando, você vai vendo ela realmente se amando, se aceitando, entendendo que ela é amada também. E você vê que ela não é a mais bobinha. Aquela garota do primeiro episódio muda. E também temos aqui uma possibilidade de viagem no tempo, que vocês já perceberam que isso aqui é um tipo de coisa que eu mais amo. Então, assim, gente, é sensacional. É um chuchu. Eu reassistiria porque foi prazeroso demais. Eu sofri bem pouco. Só o primeiro episódio, uma coisinha ou outra ali, mas foi muito mais alegria. Por isso. E a última pergunta, gente. Maior crush em um dorama. Quem é seu maior crush em um ator ou atriz de dorama e por quê? Meu maior crush não vai ser coreano, porque assim, se eu falar coreano, eu só falei de coreano, de séries coreanas, não é? Mas se eu falar aqui, gente, vai ficar um pouco assim, vai ficar louco, porque realmente eu tenho muitos atores. Então eu vou pra um que foi o que fez recentemente, eu assisti uma sequência de dorama só porque tinha ele. Então se eu cheguei nesse nível, é porque ele realmente era o meu dorama, ou era o meu crush. Ou atualmente é o meu crush, que é o ator Yang Yang, eu acho que é assim que fala. É um ator chinês. Ele fez o dorama Fogos de Artifícios do Meu Coração. Ele fez também Você é Minha Glória e Love 020. Eu assisti esse dorama um atrás do outro por conta desse ator, que é um bom ator, que é bonito, que sabe beijar bem ali, pelo menos nas telinhas, sabe? Que deixa nosso coração quentinho. E assim, é sensacional e é o meu crush atual. Mas é isso, gente. Já falei muito, mas eu amei responder essas perguntinhas. Tentei realmente não repetir aqui os doramas. E se você for curiosa de algum desses doramas, pesquisa, porque assim, gente, é sensacional. Tudo que eu falei aqui pra vocês, realmente, no fundo, eu reassistiria todos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar essas perguntinhas aqui na descrição para que vocês possam gravar também. Então, um bom cafezinho para vocês e um ótimo dia. Beijinho.